paz do Senhor, queridos. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada irmão que está assistindo, que está curtindo, que está recebendo uma palavra da parte de Deus através da Bíblia Sagrada. Queridos, vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. O versículo é o de número 9 também. Atos 9, 9. Que diz assim: E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. De quem eu estou falando no capítulo 9? Estou falando de um homem que outrora se chamava Saulo de Tarso, um grande perseguidor da seita dos nazarenos, dos apóstolos. Todos aqueles que professavam esse novo Deus, que para eles era assim, esse Cristo, aonde para eles o Messias era o ungido de Deus, sim, mas não viria da forma em que eles esperavam. Os sacerdotes da época, aqueles homens religiosos, esperavam um Messias, talvez, quero crer, em um cavalo branco, entrando em Jerusalém em um alazão. Talvez eles pensavam assim. O nosso Cristo não, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, animal humilde, animal de paz, animal de carga. E eles esperavam isso. Então a cultura religiosa deles trazia uma mente totalmente diferente daquilo que o Senhor Jesus Cristo trouxe em prol do seu reino. A cultura que Jesus trouxe em prol do seu reino era uma palavra humilde, uma palavra simples, porém com muito poder. O reino de Deus é constituído de paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Então esse homem, ele começa a perseguir os cristãos, começa a perseguir a igreja de Cristo Jesus. Porém, certa feita, ele estando em direção a Damasco, ainda no caminho de Damasco, onde ele já tinha pedido cartas, já estava fazendo toda uma perseguição contra aquele montoado de irmãos, ele acaba tendo um encontro com o próprio Cristo de forma diferente, onde ele cai do cavalo, ele perde ali a sua visão e ele fala: Senhor, quem é Senhor? Ele usa uma palavra interessante, Senhor. Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí ele diz: quem é Senhor? Aí o Senhor diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E nesse momento, Saulo de Tarso, quando cai do cavalo e perde a sua visão, ele é levado por alguns homens para uma casa, e nessa casa ele vai passar 3 dias sem comer, sem beber e sem ver, que é o versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Ali Paulo se torna um outro homem, Saulo, digamos assim, e se transforma agora em Paulo. Por quê? Porque Deus se agradou dele em escolher a ele para fazer com que essa coragem que ele tinha de defender uma religião, de enfrentar pessoas em prol das convicções que ele tinha, o Senhor se agradou daquilo de forma positiva e transformou ele para que ele pudesse ter a mesma coragem de levar o Evangelho, de defender as convicções do Evangelho, as convicções cristãs, pautadas no que de fato Deus deixou para ele falar. E de fato ele cumpriu essa missão. Ele diz: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Saulo de Tarso, ele vai passar 3 dias sem comer. Primeira coisa, para transformar a vida de um cristão, tem que mudar o seu ritmo de alimentação. Eu ainda não sou transformado, não sou batizado, não sou cheio do Espírito Santo. Você está se alimentando da palavra? Você está meditando a palavra? Você está comendo a palavra?
Você está ouvindo a palavra? Você está buscando a palavra? Você ama a palavra? Você gosta de ler Bíblia? Você gosta de se alimentar das coisas que é a palavra? Tem a palavra do dia, tem pregação à noite, tem Bíblia para ler, tem meditação, tem todas essas coisas, ela alimenta a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, a palavra de Deus. Então, Saulo agora ele vai se alimentar de outra comida, não a comida da religião, mas a comida da palavra, a comida que liberta. A palavra liberta, a verdade. E ele vai também ficar sem beber, né? Ele não bebeu, ou seja, a água que ele bebia era uma água religiosa, uma água do sistema religioso. Agora ele vai tomar uma água que de fato é a palavra que o Senhor disse à mulher samaritana, que dentro de si se tornaria uma fonte que jorraria para a vida eterna. E a água que ele vai beber agora é a água dos rios do Espírito, a água da palavra, a água que transformou ele por dentro, que limpa por dentro, não é a água que limpa por fora a sujeira humana. Esse pecado, ela limpa por dentro. E ele vai ser um homem cheio dessa água, cheio dessa pureza, cheio dessa clareza do Espírito. E ele diz mais aqui que ele não comeu nem bebeu e ele ficou sem ver. Ou seja, a visão que ele vai ter agora vai ser a visão do céu, a visão das coisas futuras, do que Deus tem para cada um de nós. Ele diz: ei, o homem vence uma corrida, o homem vence uma luta, sobe no pódio. Mas vocês não são feitos só para isso, subir em pódio e vencer, não. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Cristo já nos deu a vitória lá na cruz do Calvário. Então, todavia, ele fala: se tiver de me gloriar, me gloriarei no Senhor, porque a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Então, ele passou esses dias sem ver para poder ganhar uma visão espiritual. Ou seja, tem que ter uma experiência. Você quer ser cheio de Deus? Busque ter experiência com Deus. Não se alimente só do testemunho dos outros por aí, não, do que você ouve, não. Busque a sua própria experiência com Deus. Amém? Se aproxime de Deus. Busque a Deus. Ele tem comida nova para você. Ele tem água limpa para você beber. Ele tem visão do céu para te dar. Visão daquilo que Ele tem para você, os seus projetos e os seus planos para abençoar a sua vida. Busque as coisas de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.